Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Diálogos VB, onde o time de co-founders da Restart Venture Build conversa sobre temas e conceitos ligados à inovação, tecnologia, empreendedorismo e investimento. Eu sou Guilherme Braz e hoje falaremos sobre por que diabos minha empresa tem que inovar. E para começar a nossa conversa, faço essa pergunta a Fernando Rolim. Por que diabos minha empresa tem que inovar, Fernando? Ah, desde sempre a humanidade pergunta: nós vamos sobreviver? Tá? E a teoria da evolução mostra que só os mais capacitados e aqueles que conseguem se adaptar é que vão sobreviver. Então, por que diabos as empresas precisam inovar? Porque isto é a razão da sobrevivência. O mercado muda, as pessoas mudam, o consumidor muda, as tecnologias aceleram essas mudanças. Nós precisamos fazer com que as empresas estejam nessa mesma sintonia. Então, sobreviveremos? Tem um autor famoso, que eu vou me lembrar o nome daqui a pouco, que escreveu esse livro, que é um clássico. Quem sobreviverá? Vai sobreviver quem inovar, quem se atualizar, quem fizer com que a sua empresa esteja sintonizado com a modernidade. Então, Fernando, você acha que as empresas têm que inovar para se adaptar a cada vez mais esses novos tempos, né? Mas inovar tem que ter um pensamento, mais do que inovar em tecnologia, tem que ter um pensamento inovador também. Não adianta nada você trazer tecnologia e não mudar a maneira que a sua empresa age, senão aquela tecnologia vai potencializar erros e problemas que já existiam antes no seu pensamento. O que você acha, Renato Avó, desse assunto? Por que você acha que uma empresa precisa inovar? Bom, olá, amigos, olá a toda a audiência aí desse nosso bate-papo semanal. Muito bem colocado pelo Fernando sobre a inovação como forma de adaptação, né, às novas tecnologias, aos novos modelos de negócio, etc. É preciso que a gente tenha em mente, né, que aos empreendedores, aos donos de empresa, etc., se fosse possível se manter na zona de conforto e sobreviver, né, seria o melhor dos mundos para todos. Né? A tendência do ser humano é se adaptar a uma zona de conforto e procurar se manter nela. Né? Então, toda a inovação, toda a necessidade de mudança, ela vai produzir dores nessa organização, que é o que o Guilherme está apontando agora. Né? Muitas vezes a organização, precisamos inovar, precisamos nos manter vivos no mercado, como bem o Fernando colocou, então vamos buscar a tecnologia mais avançada. Mas os modos de se tomar decisão nessas empresas, muitas vezes acabam sendo sempre os mesmos, seja dos fundadores, seja dos familiares. Quando a gente fala de empreendedores, a grande parte dos empreendedores começa seus negócios como uma empresa familiar, por exemplo, né? E muitas vezes o modelo de negócio ou o processo decisório não muda. Né? Então, essas empresas ficam batendo realmente cabeça eu vou comprar a tecnologia do melhor fornecedor de tecnologia do mercado. Já estou inovando. E, na realidade, não está. Está só fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões de forma semelhantes a que sempre tomou, só com a assinatura de um fornecedor de tecnologia bambambam do mercado, por exemplo. Né? Então, é preciso que as empresas tomem para si, efetivamente, e os empreendedores dessas empresas tomem para si de que a necessidade de se adaptar ao mercado, a novas tecnologias, ao novo consumidor, etc., vai demandar também
a dor de mudar o processo decisório da empresa, a dor de mudar o modelo de negócio da empresa, e a dor de jogar fora aquela velha frase. Não, aqui a gente faz sempre, aqui a gente sempre fez assim, sempre deu certo, né? Então, essas mudanças do que a gente chama, diversas literaturas hoje chamam de mindset e chamam de formas de se encarar a vida e os negócios, etc., elas efetivamente vão doer no empreendedor, vão doer nas organizações, etc. Então, inovar por inovar não é só comprar tecnologia bonitinha, na minha opinião. Renato, eu queria só emendar aí que é um estado de espírito a inovação. Certamente. Né? É uma atitude, uma predisposição, que é uma coisa difícil. Como disse o Renato, o ser humano gosta da zona de conforto. Só que a zona de conforto não faz ninguém sobreviver. O que faz as espécies progredirem e ela é a capacidade de adaptação. E a capacidade de adaptação pressupõe um espírito empreendedor, um espírito inovador, que é isso que muitas vezes o empresário tem, aquele cara que fundou, normalmente ele tem esse espírito, só que quando ele cria a organização ela vai congelando, ela vai se consolidando, perdendo essa capacidade de reação e essa capacidade de adaptação. Então, a inovação, ela precisa ser trabalhada, acho que foi o que o Guilherme provocou também aí, não é a questão só da tecnologia, ou às vezes a tecnologia não resolve, né? O que precisa é desse estado de espírito, dessa predisposição à inovação. Exatamente. Fernando, Pegando o gancho, Fernando, você estava contando uma história para a gente antes de começarmos o podcast, que eu acho que é super interessante você compartilhar, porque a inovação às vezes pode trazer o desespero pela inovação, sem estratégia e sem uma lógica por trás disso, pode causar problemas, né? Então, vou compartilhar. Tem determinados segmentos que a gente historicamente critica, né? Tipo, vendedor de carro usado, corretor de imóvel, que tem... Muito bem, está tudo digitalizado. Só que foi digitalizado o problema, o jeito errado de trabalhar. Aquilo que a gente reclamava está potencializado na tecnologia. A tecnologia, ela veio piorar a situação, porque ela veio escalar e potencializar um erro, um jeito que, pelo menos para mim... processo errado, é um processo, basicamente é um processo errado. Agora você não tem com quem falar. Exatamente. Mas o problema é o mesmo. Você não tem Exatamente. informações corretas sobre o imóvel que você está procurando ou a honestidade das informações do veículo que você está procurando. Para pegar dois segmentos e sem querer estigmatizar, Sim. porque nem todo mundo é assim. Claro. Mas tem uma aura nesses negócios que a gente esperava uma evolução e entraram novos players aí no negócio, que começaram já no digital, mas eles começaram digitalizando o mesmo formato, a mesma coisa que era do jeito antigo. Exatamente. Então, você entra num site para procurar um imóvel, vem 200 opções, você não para de receber e-mail, nunca mais você vai deixar de receber e-mail, é um absurdo isso, né? Você não tem um pause lá, porque depois você já comprou, você já alugou o seu imóvel, mas aqui é tudo digital. 12 passos, 15 passos do que você tem que fazer no digital. Meu Deus do céu! Cadê o guia? Quem é que vai fazer a condução desse processo? Porque, no fundo, o imóvel não está disponível, o imóvel não tem aquela configuração, ou o carro já foi vendido, né? E não tira do site. Ou seja, o que você está comentando seria o problema da falta do user experience. Eu acho que é isso, né? Que a gente está... Exatamente. A inovação, ela tem que ter como driver o consumidor. Exatamente. O cliente, o comprador. É a dor dele que a gente tem que entender. O usuário, né? O usuário, seja cliente ou seja um cliente interno. Não a dor né? da indústria. O cara quer alugar imóvel, o cara quer vender carro, então ele faz qualquer negócio, mas ele não faz o negócio em benefício de quem está comprando, né? De quem está buscando o imóvel. Né?
Então, acho que essa é a provocação, né? Então, a inovação é perseguir esse consumidor, né? É ir atrás do que move ele, do que ele precisa resolver na vida dele, né? De facilitar os processos, né? E não de complicar com um labirinto enorme de links, né? E sem muita objetividade, tendo sempre um canal de comunicação. Eu diria, a cultura... Guilherme, eu diria Fala, que Renato. estes processos de digitalização desses dois segmentos que o Fernando comentou, talvez outros também enfrentem esse problema, eles tendem a realizar a digitalização como uma forma de acesso mais fácil dos clientes, de fato. Se eu quiser agora alugar um apartamento em São Paulo, eu faço uma pesquisa, eu consigo entrar nesse processo de me tornar um locador de imóveis, né? Por exemplo, né? Estamos dando o exemplo desse segmento. Mas ele de verdade não resolve o meu problema potencial de cliente, o cliente que quer alugar um imóvel, etc., porque ele me insere num processo que o Fernando muito bem comentou, que eu nunca mais vou conseguir sair, alugando ou não um imóvel, né? Se eu alugo, eu vou continuar recebendo e-mails de você já verificou o seu imóvel, tal, etc. Então, na realidade, o processo não está adequado ao cliente. Está adequado ao cliente só numa primeira fase, de um acesso mais fácil. Depois que você realiza o negócio, depois que você realiza o negócio, parece que você foi esquecido, foi abandonado, né? Parece que você está sempre procurando aquele negócio. Sim. Ele não fecha a transação com você, ele desconhece. Vou relatar mais uma coisa que aconteceu esse final de semana. Eu me mudei e estou num condomínio moderninho, que tem um monte de funcionalidade. E aí, com os meus 2 filhos, eu passeando pelo condomínio, entendendo o que tinha aquelas máquinas para vender alimento, vender aquelas coisas de necessidade básica. Inclusive, numa delas, estava no espaço, essa ideia nasceu aqui, neste condomínio. É uma que está no mercado, eu não vou falar o nome, né? Porque eu vou criticar no final das contas, né? Porque é isso que nós estamos falando, da inovação. Sensacional, cara. Eu, com o aplicativo, eu peço as coisas e já pago, abre a porta lá pelo Bluetooth, não sei qual é a tecnologia e tal, para eu pegar o negócio. Demorei 40 minutos e não consegui comprar nada. Nada. Por quê? O cadastro, eu levei meia hora para fazer o cadastro. Cara, porra, me dá o número do cartão de crédito, cara. Vai no Amazon. Como é que você faz uma compra no Amazon? Tchum, é pai bola. 30 minutos para fazer o cadastro. Fiz o cadastro, finalmente. Aí fui comprar. Você precisa pôr crédito. Ah, tá. Vou pôr crédito. Cadastrei meu cartão de crédito. Tal, tudo direitinho, bonitinho. Deu um problema. Nós vamos cobrar de você no cartão de 10 a 50 reais para ver se funciona. Aí você, depois que você receber essa notificação, a cheque no seu cartão de crédito, se o débito foi feito, e aí você... Como que eu vou checar no meu cartão de crédito? Eu não costumo checar as compras que eu faço no cartão de crédito, nem tenho Parece uma gincana, aplicativo. Né? Ou seja, ele está dependendo de um outro aplicativo. Cara, me manda pelo celular uma coisa que eu clico lá. Vamos repetir de novo a Amazon. Né? Moral da história, meus filhos ficaram frustradésimos que não conseguiram tomar o sorvete que eles queriam, porque eles queriam experimentar essa nova experiência, eles nunca tinham visto esse negócio, a máquina que vende e tal, no próprio condomínio. Que show nada, que decepção. E ainda diz lá, essa ideia nasceu aqui, é a primeira loja. Deve ser algum condômino que criou essa ideia e depois é uma ideia muito boa, de fato, né? Mas qual é a experiência que a gente tem? Né? Então, você está falando, Alexandre, da experiência, é exatamente isso. Então, o que tem que puxar a inovação, uma das coisas, é a experiência.
né? De novas experiências, de melhores experiências que o consumidor quer. Não é só experiência. Depois a gente pode, em outros podcasts, falar de quais são os drivers da inovação. Aqui nós estamos falando, né? Por que a empresa precisa inovar, né? E como é que ela Eu faz? só espero que quem produziu essa tua ideia aí esteja vendo a gente e corrija esse processo, né? Porque inovação também é experimentação. Inovação é melhoria, né? Então, ouvindo esse feedback, espero que ele consiga implementar aí um fluxo de entrada mais facilitado e mais centrado no usuário, né? E você, Alexandre, o que você acha desse nosso assunto? Por que inovar? É uma questão de sobrevivência, né? Eu comecei a minha carreira, Guilherme, pra você ter uma ideia, trabalhando. Meu primeiro projeto, meu primeiro carro, né? Eu vim da indústria automobilística, minha formação é engenharia. E o primeiro carro que eu pus a mão numa peça para desenvolvimento foi uma mangueira de combustível do Palio, para o lançamento do Palio. Olha só, hein? Não, faz um tempinho já, né? Mas veja bem, antigamente a gente tinha, sei lá, 4 montadoras no Brasil, certo? Tinham carros que permaneciam praticamente inalterados por 20 anos. Né? Você pega o histórico do Opala, que é um dos carros que eu mais gosto na minha vida, ele ficou mais de 20 anos praticamente sem mudança tecnológica. Né? Hoje em dia é uma questão de sobrevivência, uma questão de sobrevivência de mercado. E a gente pode ver, por exemplo, principalmente na indústria automobilística, as empresas estão sofrendo. Por quê? Quem veio com mindset diferente, quem veio da área de tecnologia, está dando, né, de lavada, certo? E o pessoal está tendo que correr atrás. E aí acontece uma coisa muito interessante. Somar duas coisas feias não torna uma coisa bonita, certo? E é o que vem acontecendo, Dois erros fusões. não fazem um acerto. Exatamente. A gente percebe. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, olha, eu lembro já de coisas do passado, né, que não deram certo e não vão dar certo. Por quê? Porque é exatamente o que a gente está comentando. A gente esquece do usuário, a gente esquece do cliente, né? A experiência é horrível, certo? Isso a gente pode estar falando de sistemas, a gente pode estar falando de produtos, a gente pode estar falando de serviços, de qualquer coisa. Não sei, eu acho que, assim, principalmente no que se refere a sistemas, quando eu passo pelas empresas para fazer consultoria, seja em gestão de processo, de projetos ou de sistema da qualidade, o que eu percebo é o seguinte: hoje em dia existe um desespero pela tecnologia, e a gente começa aquele processo diagnóstico, a gente conta ali 10, 15 sistemas na empresa. Já viu isso? Acho que você já, né, Guilherme? 10, Claro. 15 sistemas. Nenhum E que deles se muitas vezes não conversa. são integrados. Exatamente, nenhum deles se conversa, ninguém entende qual a lógica, qual é o sequenciamento lógico das coisas que acontecem, mas o desespero para a inovação também é um problema. É o que a gente está comentando aqui. Isso acontece na indústria, isso acontece no varejo, isso acontece em uma série de lugares. Sistematização sem critério, certo? E aí Isso a é experiência do usuário, a experiência do cliente, ela desaparece. Ela desaparece. Isso é uma questão cultural também, né? Quer Exato, dizer, também. Né? a empresa tem uma cultura que já está estabelecida, que à medida que ela cresce, à medida que ela se dilui, à medida que ela vai ganhando mercado, muito daquele approach inovador que existia no início, ele vai se perdendo Exato. pelo próprio mercado, pelas próprias necessidades. E eu acredito muito num conceito que veio da Toyota, que é a autonomação. A autonomação, que é uma mistura entre automação e o ser humano, traz um processo mais empático, traz um processo mais integrado, onde a gente pode começar num processo digitalizado. A gente pode, a gente deve. Mas num determinado momento, alguém tem que entrar no processo, entende? Para complementar. Então, a gente não tem que fazer uma sistematização ou uma inovação 100% digital. Isso não. A inovação ela também se dá pela qualidade do atendimento, pela qualidade, né, do processo que você está desenvolvendo ou que o cliente ou o usuário está fazendo uso. Então, esse é a minha visão da coisa. Ser minimalista nos processos ajuda demais. A simplificação, certo? Mas com inteligência. A autonomação eu acho que é chave para o sucesso. A gente não pode levar a tecnologia apenas como um único fator de inovação. Não, jamais. A inovação começa sempre no ser humano. Exatamente. E existiu aí uma peça comercial muito interessante feita por uma bandeira de combustível, que é a humanologia. Eu acho que, para inovar, você tem que valorizar a humanologia. E a humanologia está como o teu cliente interno, que são seus funcionários, e está como o teu cliente externo,
né, que vai usufruir daqueles conceitos e daqueles processos. Esse podcast aqui é cultura. Nos últimos 3 minutos eu aprendi 2 palavras novas: autonomação e humanologia. Humanologia. Fantástico, gente. Fantástico. Pois esse que é a nossa pegada aqui, né, Fernando? É trazer esses conceitos, essa nova visão para esse mercado. Por isso que nós estamos nos reunindo aqui e construindo o que nós estamos construindo. Eu vou chamar o Gobi, né, Renato Gobi, aqui para a nossa conversa, para falar sobre humanologia. Boa tarde, bom dia aí, amigos e colegas. Gente, o assunto ele é fantástico, né? A gente deu alguns exemplos aí a respeito de inovação e algumas com não sucesso. Vou falar um de sucesso para a gente poder puxar uma fila aí de êxitos desse processo. Mas a questão é, inovar é preciso, viver não é preciso. Acho que todos concordamos com isso, né? De uma certa forma, tipo o Fernando, o Guilherme, o Alexandre puxaram aí de tema. Você não sabe de onde vai vir a inovação, ele não necessariamente vai ser seu concorrente que pode te derrubar, uma nova tecnologia parceira que não está vislumbrando necessariamente o seu segmento pode trazer uma nova forma de pensar, e a inovação nada mais é do que um comportamento novo que foi selecionado, que foi aceito, e ele coloca em prática e às vezes seu negócio pode ser descontinuado, né? Na parte de recursos humanos, vou dar um exemplo para vocês, está no 4.0, está voando, porque a transformação, a inovação passa por pessoas, né? Como o nosso amigo Renato Avó colocou aí, tecnologia quase todo mundo tem hoje, todo mundo consegue quase o mesmo notebook, quase o mesmo software, quase a mesma internet, não é mais o dinheiro que dá esse diferencial. É o quê? A inteligência das pessoas que vão trabalhar com isso e a entendimento da solução. No RH, gente, sabe como é que era um processo administrativo de contratação? Chama a pessoa, entrevista, é aprovado, você tem que ligar para a pessoa para dizer que ela foi, dar o parabéns, vem me trazer os seus documentos hoje, CPF, RG, carteira de trabalho, PIS, assina aqui os formulários de plano de saúde, odontológico. Olha, faltou um, não dá para te colocar ainda na contratação. Aí você confere, abre uma pasta, traz o colaborador para cá, assina o contrato de trabalho, assina tudo e coloca no arquivo. Hoje, o cara recebe um link por e-mail e assina via DocSign. A gente está salvando todo o planeta, todas as árvores de uma contratação que levaria de 3 a 1 semana. Se for bem feita, leva 40 minutos. Hoje, todos os usuários têm celular para poder receber isso e fazer essa admissão. Então, esse é um exemplo simples de inovação que, no caso de uma empresa que contrata 250 pessoas por mês, dá para imaginar o quanto de tempo nós economizamos de transporte do colaborador vir até aqui, do profissional de RH fazendo a juntada de documentos e do arquivo quando eu for buscar. Eu preciso buscar um documento do cara novo. Vai lá para o arquivo. Vai lá para o arquivo abrir a pasta dele. Hoje você dá um search na página dele no Data Science aqui e você acha o negócio dele. Então, tem muitos exemplos positivos. A gente tem que ter essa visibilidade de parceria e sempre estar atento no cliente interno. Fala aí, doutor. Nesse caso aí, Gobi, nesse caso aí, o planeta também agradece. Porque o planeta, que é o lugar que a gente vai, as nossas próximas gerações vão ter que viver nele, precisa reduzir a pegada de carbono, como você falou aí, né? Traduzindo um pouquinho, né? Dessa inovação também para o bem da humanidade, para o bem do planeta, né? Humanologia e também para o ambiente, né? É o outro driver aí que puxa a pegada do carbono e do alumínio também, né? E que foi abandonado e foi esquecido por muitos e muitos anos. Desde a Revolução Industrial, a gente vem consumindo o planeta e não vem pensando em soluções que tragam mais bem-estar. Porque trazer o bem-estar do planeta é trazer o bem-estar para a gente também, né? Falando em bem-estar, vamos falar com o Eduardo, né? É o cara certo, né? É o cara certo. É o cara que é ligado à área de esportes, é o cara que fala de vida saudável, de corrida. Fala aí um pouco, Eduardo, por que você acha que uma empresa tem que inovar sobre esse aspecto de qualidade de vida?
Bom estar aqui com vocês mais uma vez aí, discutindo assuntos de altíssimo nível, né? Assuntos pertinentes aí à atualidade. E Guilherme, assim, eu vou usar um pouco de tudo que já falaram aí, né? Estou sendo o último a falar, então tem o lado bom e tem o lado que já muita coisa foi falada. Mas eu gosto de linkar a inovação muito a mindset, né? Eu acho que é um passo anterior. Se as pessoas, né? Se falou muito em pessoas aqui, eu concordo 100% com isso, as pessoas têm que estar ligadas, têm que estar plugadas nas mudanças, né? Acho que tem uma questão de disrupção aí também, disrupção de pensamento, né? Se a gente pegar um tempo atrás, não muito tempo atrás, piadas que eram contadas, né, em encontros sociais, churrascos e etc., muitas piadas perderam totalmente a função, né? Não tem mais como falar nem fazer. Então, hoje em dia, se essas piadas que eram contadas anteriormente fossem faladas hoje, provavelmente os contadores de piadas poderiam ser vaiados aí nesses encontros sociais, né? Dependendo da plateia que tivesse lá. Então, se torna uma coisa old school, né? Eu acho que o pensamento é a mesma coisa, né? A gente tem que estar atualizando esse pensamento para poder estar inovando, para poder trazer inovação, tem que estar aberto a ela, né? Então, acho que mindset é uma coisa super importante nesse aspecto aí. E a outra coisa que acho que vem... Né? Essa linguagem exatamente, moderna, Guilherme, né, evolucionária, de que se pensa muito no meio ambiente e se pensa muito no que se diz sobre outra pessoa, né? Sobre o aspecto da diversidade. Né? Exatamente, Guilherme. Essa é a palavra que eu ia chegar aí. Né? Eu acho que para você respeitar a diversidade, você não pode ter pensamentos diferentes, né? Então, acho que tem que ter isso. E somado a isso, Guilherme, eu também somaria a questão do lifelong learning, né? Eu acho que as pessoas, né, o Renato falou aí, sair da zona de conforto, né? Eu acho que uma das coisas que mais provoca essa saída da zona de conforto é a pessoa continuar estudando, continuar aprendendo, né? Então, se ela tiver essa disposição, com certeza a cabeça dela vai estar mais aberta, vai estar mais preparada para poder entender e adaptar a inovação, né? Trazer a inovação para o negócio. Então, acho que realmente estou com o Renato aí, que é um profissional de altíssimo gabarito de RH, de que as pessoas são fundamentais para que isso possa, essa disrupção possa acontecer e as coisas continuem evoluindo. E, claro, a inovação vem junto, né? Esse é o meu pensamento. E saúde, né, Guilherme? Saúde, putz, acho que você ter qualidade de vida aí, a cabeça vem em primeiro lugar, né? Então, se você estiver estudando durante a tua vida inteira, provavelmente você vai ter uma saúde boa, né? E, claro, se complementar com uma atividade física, vai ser melhor ainda. É isso aí. Nós estamos falando aqui as bases de um programa de inovação, né, que é a cultura, né, adaptação, lifelong learning, né, tudo autonomação. Isso, autonomação, humanologia. Humanologia. O seu cliente no centro de todas as suas decisões. Né? Tivemos aqui casos de que um fluxo de onboard dentro de um aplicativo é dificultado. Já tivemos um processo facilitado pela tecnologia no caso de na contratação de colaboradores para a sua empresa, que foi um processo assim, sensacional. Uma coisa que se demorava de 6 semanas caiu para possíveis 40 minutos se todo o processo sair. E você vê como tudo isso é baseado em quê? Na experiência de quem consome aquele teu produto. Né? Eu acho que alguém tem alguma coisa que tenha escapado desse meu wrap-up? Eu acredito que a gente possa colocar só um pouco à frente, Alexandre, inovação, por que diabos, por que raios as empresas têm de inovar, né? A gente falou de diversos motivos, né? E o principal motivo destes é a adaptação, né? A sobrevivência, manter-se no mercado, né? E eu acho que a principal mensagem para a gente ir concluindo o assunto é que o assunto será sempre aberto, cada empresa
terá de resolver a sua sobrevivência de acordo com os mindsets dos seus fundadores, dos seus empreendedores, da sua cultura, né? E para isso, muitas vezes, é mais fácil colocar a criação da inovação fora da estrutura hierárquica das empresas, para que essa inovação traga realmente novas ideias e novos mindsets que a cultura da empresa possa digerir, né? Senão, a grande parte dos anticorpos das empresas, né? Estamos em tempos de pandemia, estamos com essa linguagem muito afinada, né, entre todos nós. Grande parte dos anticorpos das empresas, da cultura, dos valores, das hierarquias, etc., vão matar boas ideias logo no começo. Então, é importante que a posição da inovação muitas vezes seja iniciada fora da empresa, né? Essa é uma maneira muito interessante de você evitar que a cultura seja um obstáculo, né? Certamente. E você ter um local onde você pode começar. Quo, né? O status quo é o obstáculo, né? Exatamente. Então, ter um local em que você, de certa forma, se proteja como marca e se proteja como cultura e seja um ninho de inovação, é algo muito interessante para qualquer empresa que esteja começando a pensar em um lado inovador ou um novo negócio, né? Uma spin-off, alguma coisa, né? Dentro do mercado. E uma coisa que você me lembrou muito bem sobre esse conceito de por que inovar, porque, como o Renato falou, muitas vezes o que seria o seu concorrente direto já não é mais o seu concorrente direto, né? Hoje, por exemplo, né, qualquer empresa consegue, utilizando as tecnologias certas e alguns investidores, se tornar uma fintech. Então, você pode ver que hoje você consegue resolver uma série de problemas e que antes eram resolvidos apenas pelos bancos, que muitos anos seguidos aí ficaram deitados em berço esplêndido e agora estão vendo o que é a ameaça de um processo inovador, né? Alguém mais tem alguma consideração? 10. Valeu, parabéns pelo papo, gente. Muito bom. Maravilha, é isso aí. É isso aí. Também gostei, que nem o Fernando, aprendi 2 termos novos. Estou super feliz hoje aqui. Já começamos o dia bem. É isso aí, moçada. Beleza. É isso aí. Eu acho que... Encerrou a gravação? Já encerrou, né? Ainda não. Então, fecha. Maravilha. Então, forte abraço a todos aí, gente. Bom dia para vocês aí. Bom dia a todos. Bom dia a todos aqueles que nos Grande assistem. motivação. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima semana.